Ah, tá. Maravilha. Eu gostaria de convidar a todos para que a gente fizesse 3 respirações juntos, pausadamente, 15 segundinhos. Vocês topam fazer essa respiração comigo? Vamos lá? Maravilha, então. Então, eu vou contar 5 para inspirar pelo nariz e 5 para expirar pelo nariz. Atenção plena para esse momento. Sinta o ar entrando e saindo. Depois a gente conversa, tá bom? E se vocês quiserem abrir a câmera, quem puder, eu vou ficar muito feliz também de ver a carinha de vocês. Embora eu vá usar alguns slides, se a gente pudesse ver, vai ser muito bom também. Então, vamos lá, gente. Inspirando em 5, 2, 3, 4, 5. Expirando em 1, 2, 3, 4, 5. Inspirando em 1, 2, 3, 4, 5. Expirando em 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Inspirando em 1, 2, 3, 4, 5. E expirando em 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim. Sentiram? Estão mais tranquilos depois dessa respiração? Quantas vezes no nosso dia vocês percebem que estão respirando? Nós muitas vezes não nos damos conta disso. E a respiração é um instrumento que está totalmente a nosso dispor, para que a gente possa usar em qualquer momento do nosso dia. E principalmente diante de situações desafiadoras, eu convido você a respirar. Então, pedi para todo mundo respirar, inclusive para mim mesma, para que estejamos todos numa vibração mais tranquila, mais conectados aqui com o momento presente. Então, eu primeiramente agradeço a todos que estão aqui presentes. Queria dizer que é uma honra para mim receber vocês e que eu honro muito a presença de cada um aqui. Confesso que é um desafio, eu estou me desafiando aqui, algumas colegas aqui que estão comigo sabem que nós nos propusemos a um desafio, mas que muitas vezes na nossa vida é necessário entrarmos em ação. Então, hoje eu estou me colocando em ação. Então, eu quero dizer que é uma honra para mim receber vocês aqui. É uma honra saber que vocês disponibilizaram esse tempo num domingo para ouvir o que eu tenho para falar para vocês. E eu quero dizer que eu honro muito o tempo de vocês. O tempo é um dos nossos ativos mais preciosos, porque ele não volta. Então, eu vou honrar o tempo de vocês, tá bom? Eu tenho uma colinha aqui, porque, né, como estou me desafiando, eu quero seguir um script, porque às vezes a gente divaga um pouco e tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas afinal, na verdade, eu tinha pensado numa aula, num encontro totalmente diferente. Porém, um dia eu acordei e eu sentei e eu comecei a escrever coisas, claro, que eu já estudo, mas eu comecei a escrever e vi que eu decidi fazer uma aula. Eu decidi, não, alguém decidiu por mim, né? Fazer uma aula totalmente diferente. Então, eu acredito que muitas coisas do que eu vou falar aqui possam fazer sentido na vida de vocês, assim como fazem, como fizeram e fazem na minha, tá? Então, primeiramente, talvez a maioria aqui me conheça, talvez não. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou e depois, para quem não me conhece, se quiser saber um pouco mais a fundo sobre quem eu sou, a minha história, eu fiz uma live no último domingo que está lá no meu Instagram, marcadinha, que vocês podem ver a minha história com mais detalhes, tá? Então, eu vou começar me apresentando quem eu sou, mas eu vou fazer uma apresentação diferente. Eu vou dizer quem eu sou em essência, sem os milhares de papéis que a gente exerce no nosso dia a dia. Eu sou verdade, eu sou congruência, eu sou integridade, eu sou justiça, eu sou amor, eu sou apreciação do belo,
eu sou liberdade, eu sou gratidão, eu sou fé incondicional. Claro, tenho muitos defeitos, todos nós temos, né? Temos um ego que muitas vezes está deformado, está desequilibrado, mas nós podemos viver a nossa essência, nós podemos viver todo o nosso potencial. E é por isso que eu estou aqui hoje, para despertar em você a vontade de fazer esse mergulho interno, entrar em contato com a sua essência e viver em todo o seu potencial. Eu fico até emocionada em falar disso, gente. Vocês acham que é possível viver a vida em todo o seu potencial? Vocês sabem se apresentar sem dizer os milhares de papéis que vocês exercem no seu dia a dia? Agora eu vou dizer quem eu estou. Eu estou Nanda, eu estou esposa, eu estou filha, eu estou irmã, eu estou tia, eu estou amiga de muitas de vocês aqui, espero estar das que eu ainda não conheço. Hoje eu estou morando a bordo do meu veleiro, aqui na França, com meu marido, Márcio, que está aqui me auxiliando. Eu estive comissária de bordo durante 21 anos, então aos 19 anos eu entrei para a aviação, talvez muito mais pela questão do meu valor de liberdade, porque eu tinha essa vontade de conhecer o mundo, do que propriamente pela profissão. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo aos 19 anos. Mas fato é que eu comecei nessa jornada, nessa profissão. Tenho amigos aqui que estão aqui presentes comigo, que são da época da aviação também. E eu vivi esses 21 anos com muito amor. Eu realmente amo a aviação. Ela me trouxe coisas maravilhosas, inclusive meu marido. Sim, eu me casei com um piloto, embora eu não quisesse no primeiro momento, mas as coisas, quando elas têm que acontecer, elas acontecem. E assim nos conhecemos e começamos uma linda jornada juntos. E em 2015 veio uma vontade muito forte de nós sairmos do Brasil. O Brasil não estava mais alinhado aos nossos valores, aquilo que nós acreditávamos e valorizávamos, então decidimos traçar um caminho para sair do Brasil. E em 2016, eu comecei a minha jornada nesse mundo do autoconhecimento, muito influenciada por uma amiga que está aqui também, a Lilian. Ela me chamou para fazer um curso de coaching, eu mais ou menos sabia o que era isso e fui. E daí eu entrei para esse mundo do autoconhecimento e desde 2016 eu não saí mais. Mas então, em 2016, meu marido ele foi voar na Coreia do Sul. Ele decidiu, né, como parte do nosso plano, ele foi trabalhar numa empresa coreana e eu continuei no Brasil. Então, nós nos víamos todo mês, ele vinha todo mês, era uma vida muito louca, assim, muito de correria. A família dele morava em Recife, eu em Santos, nossa casa era em Santos, ele na Coreia, enfim, eu voando. Era uma vida muito intensa, nós estávamos até comentando esses dias. E nós continuamos assim até 2020. E em 2020, com a pandemia, nós nos mudamos para os Estados Unidos, como parte ali do plano de imigração. E só que os Estados Unidos não aconteceu da forma como nós planejávamos. Então, ano passado, nós decidimos comprar o veleiro e nos mudarmos para o veleiro que estava aqui na França. Nesse caminho, nessa jornada, aconteceram muitos desafios. Meu pai faleceu, meu sogro faleceu, e muito do que eu vou trazer aqui para vocês, desses conceitos, desses conhecimentos, eles nos sustentaram durante todos esses desafios. E por isso eu creio que esse conhecimento pode mudar a vida, pode transformar a nossa vida. Bom, então estamos aqui morando a bordo do veleiro hoje, numa vida totalmente alinhada com a nossa essência, com os nossos valores, vivendo o nosso propósito. E se eu estou aqui hoje para vocês, é porque se eu estive comissária durante 21 anos, hoje o meu propósito, a minha missão profissional mudou. Hoje eu auxilio pessoas a despertarem suas consciências para que elas tenham uma vida extraordinária, para que elas tenham uma vida totalmente conectada à sua essência. Então, alguns acordos aqui só para... Ah, minto, desculpa. Eu sei que todos aqui, muitas pessoas aqui talvez já saibam do que eu vou falar,
já estão mergulhadas no mundo do autoconhecimento, e talvez algumas pessoas não. Talvez para algumas pessoas ainda seja muito vago o que é autoconhecimento, o que é esse mergulho na nossa essência. Então, para que todos fiquemos no mesmo patamar, no mesmo nível de consciência, eu trouxe alguns conceitos, alguns ensinamentos que eu considero o início desse mergulho. Então, caso você já saiba muito do que eu vou falar aqui, eu te convido para estar atento aos ladrões de insights, que é o eu já sei e isso é óbvio. Quando a gente fala que já sabe ou que é óbvio, a gente simplesmente impede que novos insights venham a surgir. E da mesma forma que às vezes a gente lê um livro duas vezes e parece até que estamos lendo livros diferentes, porque estamos num caminho evolutivo e a nossa consciência do ano passado talvez já é diferente da nossa consciência de hoje. Então eu te convido a estar presente aqui comigo, e eu sei que vocês vão estar, por isso vocês estão aqui. Eu sei que muitos vieram para me prestigiar também. E se você nunca ouviu sobre nada do que eu vou falar, eu vou trazer assuntos da forma que eu vou buscar trazer da forma mais pedagógica possível, porque para mim é muito importante que essa comunicação seja absorvida, que eu me faça entender, tá? Então, como eu falei, eu vou seguir um script aqui, vou deixar vocês mutados, vou deixar as perguntas para o final, e daí no final a gente pode conversar, e daí quem tiver que sair pode sair também. Com relação aos ajustes do Zoom, no canto superior direito, tem um view, não sei como que aparece para todos vocês, o meu está em inglês, que você pode deixar tanto a imagem de todos que estão aqui presentes, o que muitas vezes, quando eu assisto alguma aula, me deixa um pouco confusa, ou você pode deixar só o speaker, no caso eu, e os slides. E mesmo assim, você ainda pode ajustar o tamanho do slide e do speaker, tá? Então, só uma curiosidade aí que talvez facilite e melhore a sua experiência no Zoom, caso você não tenha muita habilidade. E também convido a fazer, se vocês tiverem papel e caneta, deixar aí à mão, porque às vezes talvez eu fale algumas coisas aqui e seja interessante vocês anotarem, caso vocês julguem que esses ensinamentos, esses conceitos podem agregar na vida de vocês no dia a dia. Tá bom? Vamos começar? Todos prontos? Vou beber uma aguinha aqui, que eu bebo muita água. Tenham água vocês também. Vamos lá. Estão vendo meus slides? Estão vendo? Show. Então, mergulhe na sua essência. Por que eu trouxe esse termo, mergulhe, né? Primeiro, porque eu fui muito inspirada pelo fato de eu estar morando a bordo agora, né? Mas o mergulho, para mim, ele quer dizer o autoconhecimento. O autoconhecimento, ou seja, esse olhar para dentro de nós, para que nós possamos nos despir de tudo que nós não somos, para que nós encontremos a nossa verdadeira essência. Esse mergulho interno permite que nós passemos a conhecer melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Esse mergulho interno, ele tem o intuito de ampliar a luz que já existe dentro de nós. O Deus que já existe dentro de nós, que já habita dentro de nós. E eu digo Deus, mas eu não sei qual é a sua crença, mas você pode dizer a sua centelha divina, a sua essência, não sei. Mas é a parte mais divina que existe em você. E para com isso, que a gente possa, então, criar, construir, co-criar, despertar para uma vida extraordinária. Vocês acreditam que é possível viver uma vida extraordinária? Ou parece algo muito longe da sua realidade? Essa foto fui eu que tirei
Em 2016, quando nós estávamos, Márcio, meu marido tinha acabado de ir para a Coreia, nós estávamos dando aquele passo na nossa jornada rumo a expatriar, e nós estávamos passeando numa cidade chamada Songdo, que fica ali perto de Seul. É uma cidade que até 2005 ela não existia, era apenas lama, mangue, e eles construíram uma cidade da lama. E é uma cidade extremamente moderna, como tudo na Coreia, com arranha-céus gigantes. E eles fizeram um Central Park, como em Nova York, não do tamanho do de Nova York, mas eles fizeram um Central Park na cidade. E nós estávamos passeando por lá, e eu fui num café para usar o banheiro, e me deparei com essa frase na parede. The difference between ordinary and extraordinary is the little extra. Ou seja, a diferença entre o ordinário e o extraordinário está naquele pequeno extra. E essa frase me chamou a atenção, e hoje, quando eu fui colocar essa frase no slide, eu percebi que ela tem uma luz exatamente iluminando na frase inteira, né? E o que é uma vida ordinária? Né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas é uma vida comum, é uma vida média, é uma vida morna, é uma vida que a maioria das pessoas vive. E o que seria então uma vida extraordinária? Seria uma vida em todo o seu potencial, uma vida totalmente alinhada à sua essência, aos seus valores, uma vida com prosperidade, com abundância, uma vida com relacionamentos saudáveis, com saúde, com paz, com dinheiro, prosperidade financeira, uma vida com leveza. E o que seria então esse pequeno extra que é capaz de levar uma vida, de transformar uma vida ordinária, comum, em uma vida extraordinária? Vocês pensam que esse extra é simples, que é fácil? Só, eu não consigo ver o rosto de todos vocês. A mãe conseguiu. Oi? Quer que eu passe o link para sua mãe? Oi, só um pouquinho, amor. Desliga o microfone do pessoal, por favor. Retomando, esse little extra, ele é simples, mas ele não é fácil. E vamos conversar a respeito desse little extra. Esse little extra, ele requer uma mudança nos nossos pensamentos, uma mudança nos nossos sentimentos, na nossa forma de enxergar a vida, nos nossos comportamentos. Esse little extra, talvez para você, possa ser acordar um pouco mais cedo para estudar sobre um novo assunto, ou talvez comer mais saudável, ou talvez o seu little extra seja fazer uma atividade física. Talvez o seu little extra seja perdoar alguém que você ainda não perdoou. Eu não sei qual que é o seu little extra, mas você sabe. E ele não é fácil, sabe por quê? Porque esse extra, ele gera desconforto. Ele nos tira da zona de conforto e traz desconforto. Mas é no desconforto que mora o crescimento. Vamos lá. E para que nós façamos, coloquemos esse pequeno extra em ação, ele vai exigir coragem. Coragem para que nós sejamos quem nós nascemos para ser, para que nós vivamos a nossa verdade, a nossa autenticidade. Coragem para fazer diferente de todo mundo. E as pessoas vão estranhar, isso gera uma estranheza. Eles vão falar que você mudou, que você está diferente, que você não é mais o mesmo. Exige coragem. Exige comprometimento. Comprometimento com o processo de mudança. Comprometimento com a sua palavra. Comprometimento em fazer diferente. Em falar e fazer. Ele exige também autorresponsabilidade. E o que é a autorresponsabilidade?
nós muitas vezes nos colocamos no lugar de vítima. Assumir essa autorresponsabilidade é aceitar também, e daí eu coloco a aceitação, aceitar que a minha realidade... Amor, tem som ligado aí, amor, por favor. A autorresponsabilidade implica em aceitarmos que inconscientemente ou conscientemente nós estamos atraindo a nossa realidade. E aí eu vou trazer uma frase aqui para vocês que talvez agora não faça muito sentido, que é: a realidade fora é o resultado de uma construção dentro. Vou repetir, tá? Mas eu vou repetir essa frase algumas vezes durante a nossa apresentação. A realidade fora é o resultado de uma construção dentro. E quando eu assumo essa autorresponsabilidade, eu aceito ativamente que certas coisas vão acontecer na minha vida, mas que não é sobre o que acontece na minha vida, mas sobre o que eu faço com o que acontece na minha vida. Esse é um princípio de uma filosofia que chama estoicismo. E daí eu trago uma outra frase para vocês aqui, que diz: na vida, nada é em vão. Ou é bênção, ou é lição. E muitas vezes nas nossas vidas vamos ter lições dolorosas. Mas que se nós não assumirmos essa autorresponsabilidade de fazer o que nos cabe, aceitando ativamente, saindo do lugar de vítima. E fé, né, gente? Fé em algo muito maior, porque se nós não acreditarmos, eu creio que existe algo muito maior que rege todas as coisas. Eu creio que nada acontece por acaso. Se nós não acreditarmos em algo muito maior, seja, se você chama de Deus, uma inteligência superior, universo, natureza, o nome que a sua crença permitir. Se nós não acreditarmos nesse algo maior, a nossa compreensão perante a vida, perante os desafios, ela fica muito mais difícil. Faz sentido, gente? Vocês concordam comigo? Maravilhoso. Vamos lá. Próximo. Ué. Peraí que deu uma travadinha aqui. Não sei o que aconteceu com o meu slide, mas meu técnico já está vindo aqui. Já apertei. Já apertei. Vê lá, por favor. Então, stop sharing. Mas não aparece o cursor, amor. Ah, agora, peraí, agora voltou e não está indo para frente. Enfim, gente, eu vou continuando aqui mesmo sem o slide. E o Márcio vai tentar auxiliar para mim. Não faz mal se você aparecer. Sou tímido. Ele é tímido, não quer aparecer. É porque é engraçado, né? F3. Não vai. Ah, stop share. Veio, peraí. Agora, ok. Vamos lá. Então, gente, na verdade, eu trouxe toda essa introdução, foi só uma introdução, para que a gente amplie a nossa consciência sobre quem nós somos em essência. E o autoconhecimento é um processo infinito. Uma vez que você entra para esse universo, você não sai mais. E ele não é gostoso. Muitas vezes ele não é gostoso. Porque nós vamos ter que encarar ali muitas sombras. Um ego desajustado, muitas vezes. Mas eu confesso que é um processo libertador. E aqui eu não vou apresentar nenhuma fórmula mágica para vocês, porque de fato elas não existem, mas eu vou trazer um conhecimento.
Um conhecimento que, se aplicado, ele se transforma em sabedoria. Porque de nada adianta o conhecimento se nós não colocarmos em prática, não é mesmo? Tem um grande mentor meu que fala: saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E às vezes é melhor que nem saibamos, porque quando a gente sabe o que tem que ser feito e não faz, a gente ainda vem com o chicotinho, se culpa, se julga, não é verdade? Então, agora vamos para o próximo. E eu vou trazer essa frase para vocês, que também vai fazer mais sentido ao longo do nosso encontro, que é: eu vivo dentro do todo que vive dentro de mim. Então, o objetivo do meu trabalho, a minha missão hoje é auxiliar as pessoas a ampliar a luz que já existe dentro de cada um de nós. E com isso, que a gente possa se apropriar de toda a prosperidade, de toda a abundância, de tudo que está disponível para nós. Vocês creem, quando eu falo todo, eu quero dizer o tudo que existe, o tudo que há, o universo, tudo que existe. Vocês creem que o todo é abundante? Façam um joinha para mim se sim ou se não. Vocês acham que existe falta na natureza? Vocês creem que a natureza é abundante? Não tem falta na natureza, não é verdade? Eu estava olhando aqui, a gente está num porto, né? Enfim, numa marina no meio da cidade, cercado por um muro de pedras. E nos vãos do muro de pedras crescem flores. Gente, toda a natureza, ele é muito abundante, é muito próspero. E nós somos natureza. Nós fazemos parte nós somos organismos dentro desse organismo maior que é o nosso planeta, que ainda é um organismo mínimo dentro de todo o universo, multiverso. Vocês já pararam para pensar que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra? A nossa consciência Homo sapiens talvez não consegue captar toda essa grandeza. Então, a minha proposta aqui é que nós nos reconectemos, porque se não existe falta no todo e nós não estamos vivenciando toda essa prosperidade, abundância, amor incondicional, é porque nós estamos desconectados. Não existe falta, existe desconexão. Vocês estão prontos para expressar-se? Aqui, o todo, ele quer se expressar aqui, gente, nesse planeta, através de cada consciência aqui presente. Nós somos parte desse todo. E agora eu vou trazer um outro conceito aqui para vocês, e no fim tudo vai fazer sentido, tá? Eu estou jogando algumas frases aqui, e no fim a gente vai costurar tudo isso. Então, vamos construir esse pensamento juntos. Vou contar uma história para vocês, para facilitar o entendimento sobre esse assunto que eu decidi trazer. Que foi um assunto, foi na verdade uma aula que eu assisti que mudou muita coisa para mim e que eu nunca mais esqueci, porque ela foi muito impactante. Então eu quis trazer aqui para vocês, eu acredito que vocês também não vão se esquecer. Aqui eu coloquei os 4 mundos para vocês, né, para gente. O primeiro mundo, eu não consigo colocar o cursor, tá, para vocês verem, eu gostaria de ir indicando. Mas, enfim, o mundo mental, que é o que está representado pela letra M, é o mundo dos nossos pensamentos. É o mundo da nossa criação mental. O nosso mundo emocional, que está representado ali pelo EM, é o mundo das nossas emoções, dos nossos sentimentos. O nosso mundo espiritual, que está representado pela letra ES, é o mundo invisível. É aquilo que a gente não vê, mas que existe, que exerce influência sobre nós. E eu vou explicar melhor depois que eu contar essa história. E o mundo físico, representado pela letra F, que é o mundo que a gente conhece, né? Tudo aquilo que a gente vê. Então, eu vou contar uma história para vocês, e eu acho que eu vou até parar de compartilhar aqui para que eu possa ver a carinha de vocês. Peraí. Só um pouquinho. Você consegue parar de compartilhar, amor, por favor?
Tá, eu vou começando a contar aqui a história e o Márcio vai tirar o slide para mim, para que eu possa ver vocês. Acho que eu consigo aqui. Oi? Peraí. Ah, agora sim. Ok, então posso ver vocês. Então, gente, eu vou contar uma história aqui para vocês. Como eu falei, eu fui comissária, né? E durante as madrugadas nós ficávamos na gala e conversando. E uma vez uma comissária me contou que os pais dela moravam numa cidade de interior. Sabe aquela cidade de interior, bem interior, que tem assim uma avenida principal, tem uma escola, tem uma igreja, tem um coreto, aí tem um parquinho com aquela areia bem fininha, fresquinha, sabe? Uma pracinha com coreto, todo mundo se conhece, cidade de interior, pequena. E era um dia de muito calor, um dia muito ensolarado, fazia muito calor naquela cidade. E naquele dia, naquele parquinho, ia ter uma nova atração. Eles estavam instalando um novo escorregador. E as crianças estavam alvoroçadas, era dia de semana, elas estavam, tinha aula, mas elas estavam alvoroçadas com aquela novidade. As professoras, sabendo disso e estava muito calor, elas decidiram então liberar essas crianças meia hora antes da aula acabar, para que as crianças pudessem brincar no parquinho. Então, o parquinho ficava logo na frente dessa escola. Então, quando foi meia hora, elas decidiram que iam liberar essas crianças. Naquele mesmo dia à tarde, um indivíduo mal intencionado, sabem o que é gilete, aquela lâmina de barbear que o barbeiro usa para fazer a barba, né? Um homem, um indivíduo, ele foi até esse parquinho, quando não tinha ninguém, as crianças estavam na escola, e ele fincou aquele gilete naquele escorregador e foi embora. Deu horário, as professoras então organizaram aquela fila indiana, colocaram as crianças todas ali, do menor para o maior, todas de mãos dadas, e liberaram e levaram essas crianças até o parquinho. Então, atravessaram a avenida e as crianças chegaram naquele parquinho com aquela areia fofinha, fresquinha, e elas correram para aquele escorregador. Afinal, era atração nova. E a primeira criança, então, subiu e a segunda, logo em seguida, já estava ali todos aglomerados naquela escada e a primeira criança sentou nesse escorregador e ela escorregou. E no que o calcanhar daquela criança tocou naquela gilete, aquela gilete rasgou o calcanhar, rasgou a perna daquela criança. E o sangue foi, o escorregador foi lavado com aquele sangue. E como elas estavam muito alvoroçadas, a segunda criança já sentou no escorregador, e ela sentou, escorregou, e aquela gilete fincou no calcanhar daquela criança e rasgou a perna daquela criança. E a terceira criança escorregou, e aquele escorregador ficou lavado de sangue até que as professoras percebessem o que estava acontecendo. O terror já estava instalado, as crianças estavam gritando, chorando. O que vocês estão sentindo? Se vocês puderem falar ou escrever no chat para mim. Tristeza. Aflição, é aflitivo você imaginar isso. É muito. Tá tudo revirando no estômago. Perfeito. Obrigada, amigo. Exatamente. Agora, respirem. Acalmem o coração de vocês. Porque, como eu escrevi, como eu disse, eu contei uma história. Ela não aconteceu no mundo físico. Estão mais calmos, mais tranquilos? Mas ela aconteceu no seu mundo mental. E eu vou voltar aqui o slide. Essa história não aconteceu no nosso mundo físico, mas ela aconteceu no mundo mental de cada um de vocês. Eu tenho certeza que enquanto eu falava,
vocês imaginavam toda a cena, visualizavam as crianças, o escorregador, o sangue. E a partir desse pensamento, dessa criação mental, vocês então sentiram. Aí a gente vem para o mundo emocional, vocês sentiram tristeza, desespero. O Zé Gonzaga falou que sentiu tudo revirar no estômago dele. Então, gente, por mais que vocês acreditassem que era uma história real, vocês não estavam vivenciando ela, mas o seu cérebro estava vivenciando, estava criando toda aquela imagem e vocês estavam sentindo. E a partir desse sentimento, quando eu terminei a história, lembra que eu falei, acalmem o seu coração? O nosso coração é um grande reator. Dele emana uma energia, uma vibração. E quando nós estamos tristes, desesperados, com raiva, com medo, com ódio, vocês acham que é uma vibração positiva ou uma vibração negativa? Contem para mim. Negativa, né? Então, esse mundo espiritual, que eu falei que é um mundo invisível, que nós não vemos a olhos nus, mas ele existe. Afinal, acredito que todos vocês estão usando um celular ou um computador que está conectado a uma rede de Wi-Fi. Vocês veem essa rede? Vocês veem essas ondas? Não vemos, não é? Mas elas existem. Fato é que estamos conectados. E daí você pode me perguntar, mas Nanda, então como que o mundo espiritual influencia no mundo físico? Acho que todo mundo, acho que existe rádio ainda, né? Mas acho que a maioria aqui é da época do rádio. Então, lembra quando a gente ajustava a onda do rádio, colocava no Jovem Pan 98.1? Então, o nosso rádio, nosso aparelho, ele buscava a onda, a frequência da Jovem Pan, da antena da Jovem Pan, que vibrava naquela mesma frequência. Então, essas ondas iguais se conectavam, se sintonizavam e a música saía através do seu rádio. Não é assim? É que muitas vezes a gente não para pensar porque é invisível, nós não vemos, mas para que a gente se conecte no Wi-Fi, eu preciso selecionar. Aqui eu tenho o Starlink, eu preciso selecionar a rede da minha antena. E da mesma forma acontece na nossa vida. Então, vocês lembram que eu falei? A realidade fora é o resultado de uma construção dentro. A partir do meu pensamento, eu sinto, e o meu coração, então, emana essa vibração, e eu conecto com o que tem de positivo ou o que tem de negativo no mundo físico. Vocês concordam? Faz sentido? Vocês acreditam? Sim. Maravilha. Vocês acreditam que vibrações de medo, angústia, raiva, ódio conectam com coisas positivas ou com coisas negativas? Negativos. Negativas. E da mesma forma que vibrações de amor, de gratidão, de aceitação, vibram uma frequência elevada e conectam com o lado positivo do nosso mundo físico. Então, a frase que eu trouxe para vocês, a realidade fora é o reflexo, é o resultado. A palestra aqui que veio para mim. Dentro, está fazendo sentido? E daí eu te pergunto, como que anda a qualidade dos seus pensamentos? Como que anda o diálogo interno? Você fala, porque nós o tempo todo ficamos num diálogo interno infinito, né? Que palavras você usa com você mesma, com você mesmo? Então, eu trouxe aqui, mais a título de curiosidade, mas é importante que nós saibamos uma escala das emoções. Então, isso não é esoterismo, é ciência. A escala se chama Hawkins e é um ranking de emoções humanas de acordo com a frequência vibracional emitida por cada uma dessas emoções.
Então, isso foi concebido por um médico psiquiatra americano. Então, observem que vibrações de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho, são vibrações muito baixas. Elas começam ali a melhorar quando a gente assume coragem, quando a gente tem neutralidade, boa vontade, aceitação. Aqui a máxima que está aparecendo nessa imagem é iluminação, mas a gratidão, por exemplo, ela vibra em 900 Hz. A realidade fora é o resultado de uma construção dentro. Vocês entendem o poder, a responsabilidade que nós temos em criar uma nova realidade para a nossa vida? E esse mundo mental e o mundo emocional, eu trouxe aqui uma outra explicação, caso você fale, não, dessa história de vibração, energia, isso é meio... Não acredito muito nisso não, lei da atração, tudo mais. Daí eu vou trazer então uma outra explicação para vocês, algo um pouco mais racional, mas que vai fazer sentido. O nosso mundo mental e o nosso mundo emocional, eles se retroalimentam, ou seja, quanto mais eu penso, mais eu sinto. Quanto mais eu sinto, mais eu reforço aquele pensamento. E a gente fica ali preso num ciclo infinito de pensar e sentir, pensar e sentir. E isso determina a maneira com que eu reajo diante a vida, com que eu me comporto. O meu pensamento e o meu sentimento vão determinar os meus comportamentos. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos imaginar que tem um funcionário, tá? E esse funcionário, deixa eu baixar um pouco a música aqui, que está um pouco me atrapalhando. Imagina que esse funcionário trabalha numa empresa e esse funcionário ele nunca é promovido. Em nenhum emprego que ele passa, ele é promovido. Por quê? Ele acredita que só os puxa-sacos do chefe é que são promovidos. Vem comigo no pensamento, tá? Então, esse homem, ou essa mulher, enfim, esse funcionário, ele pensa, eu nunca sou promovido, porque só quem é puxa-saco que é promovido. Se for, olha o pensamento dele. Se tiver que puxar o saco do chefe para ser promovido, eu nunca vou ser promovido, porque eu não puxo o saco do chefe. Então, ele pensa, ele tem esse pensamento, uma crença que traz esses pensamentos. A partir daí, ele começa a se sentir como? Ele se sente injustiçado, ele se sente excluído, ele se sente rejeitado, ele se sente vítima, ele é o vítima, ele nunca é promovido. Como que vocês acreditam que uma pessoa que pensa e sente dessa forma se comporta no seu ambiente de trabalho? Vocês acham que ele chega no ambiente de trabalho com a cara super alegre, sorrindo e dando bom dia para todo mundo? Ou ele chega fechado, de cara feia e faz apenas o que tem que ser feito para manter o seu trabalho, o seu emprego? Vocês acham que um funcionário que pensa e sente dessa forma, ele faz na excelência? Não, né? E daí o que acontece? Um dia o chefe dele pede para ele ou para ela, ô fulano, putz, hoje eu preciso finalizar um trabalho, será que você podia ficar uma horinha a mais aqui? Ele não tem nada para fazer. E daí ele fala assim, putz, não dá. Sabe o que é? Minha esposa está me esperando, eu fiquei de levar ela no céu. Ele dá qualquer desculpa, mas ele não fica uma hora a mais. Por quê? Porque ele acha que só o puxa-saco do chefe é que é promovido. Aí no mês seguinte tem uma promoção. Vocês acham que esse nosso amigo, ele vai ser promovido? Não vai. E daí o que acontece? Ele confirma, ele reafirma aquela crença de que só os puxa-sacos do chefe é quem são promovidos. Então vocês percebem como a realidade fora é uma construção dentro? Porque ele vê um mundo onde somente puxa-sacos são promovidos. Ele cria essa realidade para ele, porque a partir do momento que ele vê um mundo assim,
ele é uma pessoa vítima que se sente injustiçada, ele faz coisas de pessoas que se sentem injustiçadas, ele faz somente o básico, ele não faz o além, ele não faz o plus, ele faz o mínimo necessário. E daí qual que é o resultado que ele tem? Ele nunca é promovido. Ele passa de emprego em emprego, ele nunca é promovido, porque não é sobre o externo, não é sobre o emprego, não é sobre o chefe, não é sobre os colegas de trabalho. É o que ele é dentro, é o que ele vibra que vai determinar a realidade dele. Então, eu quis trazer esses dois frameworks, né? Um com relação à vibração, que a gente emana assim, e quando eu falo vibração, talvez vocês aqui já tenham ido em algum lugar, encontrado alguém que vocês saem desse lugar, desse ambiente ou desse encontro, ou se sentindo super bem, super energizados, ou se sentindo super sugados, super cansados. E daí você fala, nossa, não sei, eu estava tão bem e de repente eu fiquei assim. Ou então você sai energizado. Por quê? Porque tudo vibra, existe uma vibração em todas as coisas que existem. O nosso coração emana essa vibração e a nossa glândula pineal, que eu não vou entrar aqui, né, nesse assunto, mas a gente tem um órgão, uma glândula que ela capta essas informações. E esse ambiente, essas vibrações influenciam totalmente na nossa vida. E daí eu te pergunto, você acha que assistir noticiário de TV, filme violento, posts cheios de ódio, música com letras do jeito que a gente vê hoje, vocês acreditam que esse tipo de entretenimento nos eleva ou nos rebaixa? Né? Algo para nós pensarmos a qualidade daquilo que a gente se alimenta. E quando eu falo se alimenta, não é apenas de alimentos, né, de nutrientes, é o que a gente escuta, o que a gente vê, qual o assunto que a gente conversa, né? Vocês estão comigo aqui, gente? Espera aí que eu quero ver vocês. Ai, caramba. Ai, espera aí. Não dá. Ah, ok. Vocês estão comigo aqui? Tá fazendo Sim, sentido? Tá fazendo sentido? sim, total. Maravilhoso. Então vamos lá, vou voltar aqui, espera aí. E daí, vocês podem me perguntar, vocês entenderam o poder do nosso pensamento, né? Depois de tudo isso, a gente tem que cuidar desses pensamentos. E daí você fala, poxa, mas Nanda, eu entendi, mas como que eu mudo? O pensamento vem, e daí? E daí eu te digo que nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos uma consciência que os observa. E por que eu coloquei essa imagem desse céu com as nuvens? Porque eu gosto de fazer essa analogia. Eu li uma vez num livro do Eckhart Tolle e ele falava: a nossa consciência é como o céu. E as nuvens, que são os nossos pensamentos, eles vêm e eles vão. E nós somos o céu, que apenas observa. E quando eu falo observar, eu convido a observarmos sem julgamento, né? Porque muitas vezes a gente se culpa, se julga. É simplesmente observar e deixar que eles venham e deixar que eles vão. Mas quando a gente começa a exercitar essa autoobservação, essa autoanálise, a gente começa a virar, então, cientistas de nós mesmos. Nós começamos a hackear de propósito os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E agora a gente já sabe que quando a gente se sente mal, muito provavelmente tem um pensamento antes. Comecem a exercitar essa autoobservação. É libertador. É um processo, não é fácil, mas é libertador. O autoconhecimento é o único caminho que eu conheço para nós termos aquela vida extraordinária que eu falei lá no início. Acendeu uma luzinha aí, gente? Tá caindo alguma ficha? Estão tendo alguns insights?
Sim? Ah, que bom. É que eu não estou vendo o chat, porque eu perco o cursor quando eu estou na apresentação, mas tudo bem, seguimos. Então, gente, agora eu pensei muito antes de trazer esse conceito para vocês, porque são conceitos muito profundos, mas eu creio que a lei do mentalismo, que é a primeira lei universal de 7 leis, ela serve como base para facilitar o entendimento de tudo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Essa lei, essas leis, na verdade, elas são do livro Kybalion, e é uma filosofia, não é uma religião, mas é uma filosofia que data de mais de 6.000 anos. E ela é conhecida como hermetismo. O que é hermético? É algo fechado, né? Impenetrável. Então, ela é uma filosofia, um ensinamento, são ensinamentos ocultos e muito profundos. E eles explicam que tudo que rege o universo está baseado nessas 7 leis. Mas eu vou trazer aqui para vocês só a primeira lei, que é a lei do mentalismo, que ela está muito conectada a tudo que eu trouxe, especialmente a essa frase que eu repeti algumas vezes para vocês. Eu vivo dentro do todo que vive dentro de mim. E agora ela vai começar a fazer mais sentido. Gente, de acordo com essa lei, o que essa lei nos diz? Que tudo que existe antes de existir no mundo físico existiu no mundo mental. Alguém pensou. Se essa caneta aqui que eu tenho na mão, ela só existe no mundo físico porque alguém a pensou antes, alguém a mentalizou, a criou primeiro na sua mente com um propósito. E só depois desse pensamento é que ela aconteceu, ela se concretizou no mundo físico. E se nós olharmos ao nosso redor, tudo ao nosso redor, se nós pensarmos, observarmos, existiu no pensamento de alguém antes, alguém criou. E quanto a nós, ao universo, a todos os organismos vivos que existem, a tudo aquilo que não foi criado pelo homem, por exemplo, pelo homem Homo sapiens, quem criou tudo isso? Nós não sabemos, né? Nós temos indícios, alguns chamam Deus, outros chamam energia criadora, outros chamam universo, natureza. Mas fato é que se você está aqui e acredita que existe algo maior, eu vou chamar aqui de todo, tá bom? Só para facilitar a comunicação. Então, eu vou dizer que é o todo, é o tudo que há. O todo é essa energia criadora. Então, o todo, ele mentalizou tudo que existe. Então, nós, que somos parte dessa criação, dessa mentalização, estamos mergulhados dentro de uma consciência una. Estão comigo? Uma consciência maior que criou, que mentalizou, que pensou todas as coisas, inclusive nós, e nós estamos mergulhados dentro dessa consciência. E como nós falamos anteriormente, o todo é abundância, o todo é prosperidade, o todo é amor incondicional, não existe falta no todo, não é mesmo? E se nós estamos, então, mergulhados nessa consciência una, se nós estamos dentro do todo, por que nós experienciamos tanta falta, tanta tristeza, tanta escassez? Nós estamos muitas vezes desconectados. E daí eu vou trazer um exemplo que vai facilitar o entendimento. Como eu falei, todos nós estamos aqui usando um celular, usando um computador que está conectado a uma rede mundial, uma rede informacional infinita. Se nós quisermos saber qual é a temperatura que está fazendo lá numa ilha, sei lá, na Ilhas Fídjias, a gente consegue. Porque o seu celular, conectado a essa rede mundial de informações, ele faz um download de uma informação. Perfeito? Se nós desconectarmos o nosso celular, o que acontece? Nós vamos cair, vai interromper a nossa conexão e o nosso celular, ele praticamente não vai conseguir acessar nenhuma informação.
Malemar ele vai acessar uma foto que está no seu arquivo e ainda assim talvez não, porque hoje em dia fica tudo na nuvem. Não é verdade? Então, assim como um celular, para que ele faça downloads, para que ele se conecte a essa rede de informações, nós estamos mergulhados nessa mente do todo. Mas para que a gente acesse toda essa prosperidade, toda essa abundância, todo esse amor incondicional, nós temos que fazer o quê, gente? Alguém quer falar? Deixa eu olhar o chat aqui que eu não consigo ver se alguém escreveu alguma coisa. Bom, não consigo ver, vou seguir então. A Tá. gente tem que se conectar e se distrair menos, né, Nanda? Eu não estava falando antes que eu não estava conseguindo, entrei em prantos com a história da criança. Olha que loucura. Eu não estava me recuperando. Olha isso, vocês como a percebem gente se envolve, né? o poder dos nossos pensamentos, gente? O poder das coisas que a gente se alimenta, das notícias que a gente se alimenta. E como... desculpa, eu não vi quem falou, foi a Sui? Eu não apareceu para mim a imagem. Quem que... Oi, fui eu, Nanda, Maris. Oi, Maria, Vanessa. querida. Ah, linda. A Então... voz está estranha também, que eu tô meio gripada. Então juntou tudo, juntou o choro com a gripe. Obrigada, querida. Então, Imagina. exatamente isso, gente, para que a gente se conecte com esse todo que é abundante, que é próspero, que é amor incondicional, nós precisamos nos conectar. Vocês acham que nós vamos nos conectar a esse todo, elevando a nossa vibração ou continuando ali no medo, na raiva, na angústia? O que vocês acham? Eu vivo dentro do todo que vive dentro de mim. Começou a fazer mais sentido essa frase? Vocês entendem o poder disso? Da importância de nós Mas, elevarmos a nossa vibração? Fale. Nanda, você vai falando de noticiário, essas coisas. Eu realmente não sou de ficar vendo nada triste na TV, já há muitos anos. Mas eu faço muito trabalho voluntário com gente, com animal. Então a gente vê história triste, né? Sim, E se envolve, não tem jeito. sim, Aí lidar com isso no dia a dia é punk, né? sim. Eu entendo. E é o que eu falei, existe muita falta ainda, muita escassez, pessoas sofrendo. Mas, Marrês, se nós acreditamos que existe uma justiça divina, vocês creem que Deus, o todo, é justo ou é injusto? Nós muitas vezes vemos uma pequena parte, mas eu compartilho o que eu acredito aqui. Não sei se todos compartilham da mesma crença, mas nós estamos aqui numa passagem, dentro de uma eternidade. E a nossa visão é muito curta, a gente vê um pedaço. Então, as lições, como eu falei, nada na vida é em vão, ou é bênção ou é lição. As lições, elas vão ser diferentes para cada pessoa. E muitas vezes as lições são muito dolorosas. E se a gente procurar entender, nós vemos só uma parte de uma eternidade. Mas o que eu acredito, de fato, e é por isso que eu estou hoje aqui, e é por isso que eu estou começando esse trabalho, é que o despertar da consciência liberta de muitas dores, porque ele permite que nós nos conectemos com esse todo, que é abundância, que é amor, que é prosperidade. Gente, alguém cria alguma coisa para, por exemplo, quem criou essa caneta, criou para ela não escrever? Ou criou para ela escrever? Criou para ela dar certo, para ela cumprir um propósito. Vocês creem que o todo, que o Deus, que o universo criou nós, seres humanos, para sofrer?
Nós somos um projeto de Deus, criados para dar certo. Então, Marrez, esse trabalho que você faz e que talvez outras pessoas aqui façam, é muito lindo, de doar o seu tempo, né? Doar ali sua energia para ajudar, auxiliar essas pessoas. Mas você baixar a sua vibração não vai ajudá-los. Eu sei que é difícil, mas você pode ser um ponto de luz na vida dessas pessoas e auxiliar a cada uma delas a ampliar a luz que existe dentro delas. Faz sentido? Dá calor. Não, né? Dá calor. Não, e o exercício é justamente esse, né? Exato. Mas é que a gente vai aprendendo a lidar com as situações, né? Mas cada vez o exercício é também não se envolver tanto, né? Tentar se preparar para esses momentos, que não é fácil, né? Porque a gente tem hormônios, tem altos e baixos, né? Tem tudo isso que influencia, o lado físico também influencia, mas tem muita história pesada, né? Então o exercício está aí, a gente ajudar, tentar fazer isso que você falou da luz, de iluminar, de orientar, mas muita gente não consegue alcançar ainda isso, né? Então é respeitar o tempo e o momento de cada um. Exato, exato. É respeitar, cada um de nós está num processo evolutivo. E nós respeitarmos cada processo, cada nível de consciência é importante. Mas o que nós podemos ser é, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase eu trago muito para mim, porque claro que eu vou me compadecer, mas eu baixar a minha vibração não vai ajudar a pessoa e não vai me ajudar também, né? Então, obrigada pela sua contribuição, querida. Eu sei o quão difícil é, mas o meu convite aqui é para que a gente se fortaleça, para que a gente seja esse ponto de luz, para que a gente ilumine mais consciências. Peraí, deixa eu voltar aqui agora. Só um pouquinho. Amor. Peraí. Ok. Então, gente, né? Talvez você esteja se perguntando aí, mas Nanda, por onde eu começo? E eu ia falar isso para a Marrez, mas já estava aqui no slide e eu decidi seguir. Primeiro ponto é a autoobservação, é essa autoanálise, é estarmos o tempo todo, mesmo, por exemplo, com as questões hormonais que a Marrez trouxe, é a gente reconhecer, inclusive, quando um sentimento é proveniente até de um desequilíbrio hormonal, que a gente sabe que acontece. Mas é realmente fazer essa investigação, essa autoobservação. E, de novo, é uma observação sem julgamento, sem culpa, sendo aquele céu que observa, mas começar a fazer essa autoanálise, virarmos cientistas de nós mesmos. Segundo, cuidando dos nossos pensamentos, observando então os nossos pensamentos, entendendo, porque essa vozinha que às vezes fica falando na nossa mente, né, esse diálogo interno, ele é baseado em muitas coisas, ele é baseado em crenças, ele é baseado na nossa cultura. Daí eu já traria aqui até outro assunto que talvez a gente deixe para um outro momento, né, talvez um outro encontro. Baseado naquilo que foi nos ensinado na escola, do país. Então, nós temos ali muitos pensamentos, mas quando a gente começa a fazer essa investigação, a gente começa a entender esse pensamento, ele é um fato ou é uma opinião? Gente, essa pergunta, ela é muito poderosa. Quando vem aquela vozinha, você pergunta, isso é um fato ou é uma opinião? Muitas das vezes é apenas uma opinião, baseado em algo que a gente acredita, que falaram para a gente, mas que talvez hoje nem faça mais sentido. Então, comece a olhar esses pensamentos e a cuidar da qualidade dos pensamentos. Para então, de propósito, eu elevar a minha vibração. Como que eu elevo de propósito a minha vibração? E aqui eu vou falar algo que é até meio clichê hoje, mas é muito verdade. Gente, a gratidão
E não é só da boca para fora. Ai, gratidão. Não é falar gratidão como se você estivesse agradecendo. É obrigado. Quando você vai agradecer, é obrigada. A gratidão é um sentimento. Ela está lá na escala das emoções. É o sentir gratidão de verdade. Só a gratidão, se a gente praticar a gratidão no nosso dia a dia, ela eleva, ela tem o poder de elevar a nossa vibração. Então, como elevar a minha vibração de propósito? Então, aqui eu coloquei 3 dicas. Poderia colocar muito mais, mas assim, eu quis trazer coisas simples e que sejam aplicáveis no dia a dia de vocês, para que a gente, então, comece a ver pequenas mudanças. Não adianta eu trazer um monte de conteúdo, né? É que nem quando você vai fazer uma dieta, você vai no nutricionista, ele te dá uma dieta mirabolante. Você não vai fazer. É o que cabe dentro da sua realidade. Então, eu trouxe aqui 3 passos bem simples, bem básicos, que têm o poder de elevar a sua vibração. E que se vocês fizerem, se começarem a colocá-los no seu dia a dia, me contem depois se vocês não vão começar a experienciar mudanças. Então, eu coloquei aqui, comece o dia agradecendo por mais uma oportunidade. Vocês já pararam para pensar que tem pessoas que não acordam? Se nós estamos acordando, é porque foi nos dada uma oportunidade a mais. Uma oportunidade de fazer diferente. Gente, agradecer pela oportunidade muda, tem o poder de mudar o seu dia. Faça diariamente um elogio sincero a alguém. E nos nossos relacionamentos, principalmente os mais próximos, nossos relacionamentos familiares, muitas vezes a gente tem dificuldades, né? Nós não estamos na família que estamos à toa. Existe um processo ali, algo a ser aprendido. Então, faça um elogio sincero a alguém, especialmente aquela pessoa que você reclama, que você critica. Sabe por quê? Quando a gente exercita o nosso olhar para enxergar algo positivo em alguém, a gente começa a mudar essa programação do nosso cérebro de sempre encontrar o defeito. E a gente começa, então, a olhar para as coisas, procurar de propósito o lado positivo das coisas. E aí, quando algo na nossa vida acontece de forma não planejada ou algo que a gente não gostaria acontece, quando a gente está com a nossa mente programada para olhar o lado bom, a gente se pergunta, o que isso tem de bom? Porque dentro de algo ruim tem algo bom também. E dentro de algo bom tem algo ruim. Então, depende muito do nosso olhar. Então, fazer um elogio sincero a alguém, principalmente aquela pessoa que você mais critica, ou fazer um elogio sincero a alguém na rua. Elogia. Você vai tornar o dia daquela pessoa muito melhor e você vai perceber o bem que você faz para você mesmo. E a terceira dica que eu dou aqui é pare imediatamente de reclamar. Quando a gente reclama, a gente está clamando para o universo algo repetidas vezes. E lembra de tudo que eu mostrei aqui? Quanto mais eu falo, quanto mais eu penso, quanto mais eu sinto, mais eu me comporto, mais eu atraio para a minha vida exatamente a realidade que eu estou reclamando. Experimenta durante uma semana não reclamar. Se observa, esteja atento a essas reclamações. E quando você for falar, porque muita gente, né? E eu me incluo aqui, talvez num tempo passado, ai, hoje tá sol, hoje tá quente, hoje tá frio, hoje tá chovendo, hoje tá isso, aquela pessoa é isso, reclama de tudo. E daí a gente tá o quê? Clamando mais e mais daquilo para o universo. Gente, uma vibração é uma onda, eu emano, o universo me traz de volta. Estamos quase no final. Eu vivo dentro do todo que vive dentro de mim.
eu trouxe essa frase mais uma vez, porque talvez agora vocês estejam compreenderam melhor o que essa frase diz quando diz eu vivo dentro do todo. Mas talvez o todo dentro de mim ainda tenha ficado um pouco vago. Então eu quero fazer um exercício aqui com vocês, é o nosso exercício final, para que essa frase seja compreendida na sua totalidade, para que nós possamos descobrir tesouros submersos, tesouros escondidos nesse mergulho dentro da nossa essência. Vocês querem descobrir tesouros escondidos nesse mergulho interior? Vamos comigo, então? Papel e caneta na mão. É um exercício rápido, mas muito poderoso. Vocês vão se surpreender. Então, gente, coloquei aqui exercício da alma. Eu vou pedir para vocês colocarem, pensarem em 4 seres, 4 pessoas, sejam elas encarnadas, desencarnadas, seres espirituais, seres que estão aqui no planeta Terra, 4 seres que vocês admiram, seres que têm características que vocês olham e se inspiram, admiram, seres que vocês gostariam, talvez, de receber um conselho, ou talvez que vocês até recebam, pessoas que te inspiram, pessoas que vocês gostam de ouvir. Eu quero que vocês escolham 4 pessoas que são como mentores para vocês. E, dentro de cada uma delas, eu quero que você escreva do lado 4 características que você mais admira nessas pessoas ou nesses seres. Vamos fazer? Eu vou deixar uns minutinhos, aí quando todo mundo tiver terminado, só me sinalize e a gente continua. Saiam de você por um instante e procurem seres ou pessoas que vocês admiram, que te inspiram, que vocês gostariam de receber conselhos. Amor, Nanda, quantas pessoas que tem que colocar? 4. 4? Tá, 4. obrigada. E pelo menos 4 características de cada um. Tá. Ô, Nanda, Oi? Feito, tudo feito. É interessante que os sentimentos se repetem, sabia? Sim, você vai entender por quê. Os sentimentos se repetem. Você pensa nas pessoas, vem os mesmos sentimentos positivos. Tu pensou em mim, né?
Oh, Só que mami! não. Ah, saudade! Ó, olha eu, cumprindo sobreaviso e na loja, assistindo essa palestra deliciosa e arrumando tudo. Gratidão. 3 em 1. Uau. Vocês me sinalizam quando terminarem, e quem tiver com a câmera fechada agora, eu queria convidar a abrir, se possível, que a gente vai finalizar, e eu quero finalizar esse exercício lindo, que vocês vão se surpreender olhando para vocês. Ô, Nanda, Ui. eu não consegui fazer você falou 4 características de cada um. Eu fiz as mesmas palavras do outro rapaz aí, porque os 4 se alinham, não tem como. Você enxergou características iguais nas 4 pessoas, é isso? E tem Perfeito. 2 desencarnadas e 2 encarnadas. Não tem problema. Vocês vão entender porque as palavras se repetem. O meu que não, no meu que não repete, deu ruim. Não. Tá tudo certo também, tá tudo certo. Não tem certo e errado, gente. Não tem certo e errado. Vocês vão ver. Todos terminaram? Não? Ainda não. Tá bom, vou esperar. Então me sinalizem aqui. O que que você olha, o que que você admira nessas pessoas, nesses seres? E então se confie sobre essa seu caminho, por onde quer que chame. Respondo tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre essa cursos especiais, selecione a opção segundo espaço. e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pronto, terminou? Terminaram? Todos terminaram? Quem puder, abra a câmera para a gente finalizar. Eu quero olhar para o rostinho de vocês quando eu contar qual que é o propósito desse exercício. Eu tô desconfiada, mas como eu não sei o que é, vamos esperar. Mas eu já tô ansiosa, mas eu tô desconfiada que é uma coisa muito maravilhosa. Lembra que eu falei que descobriríamos tesouros? Que bom ver vocês. Gente, quando eu pedi para vocês saírem e olhar para fora, eu menti. Desculpa, mas eu menti. Sabe por quê? Porque tudo que eu vejo no outro é um reflexo da luz que habita dentro de mim. O outro serve apenas para me mostrar o que já existe dentro de mim. Eu só enxergo aquilo que eu reconheço. Então, vocês podem, com a mesma caneta que vocês escreveram, podem riscar o nome dessas pessoas, que são seres especiais para vocês, eu sei. E escrevam na frente, eu sou. Não, Rê? Foi sim. Absolutamente impossível. Absolutamente. Calma, Possível. calma que ainda tem mais. E se você não é, ou não se reconhece ainda
nessas características que você enxergou no outro, eu te digo que esse é o anseio da sua alma. É isso que a sua alma veio expressar aqui. Talvez algumas características vocês já façam no dia de vocês. Maravilhoso. E aquelas que vocês ainda não fazem, é a sua alma dizendo para você, vai lá e realiza. E aquelas palavras que se repetiram, é a sua alma gritando para você ir lá e realizar. E se você já realiza, maravilhoso, potencializa. O nome dessa ferramenta é Anseios da Alma. Gostaram de descobrir os tesouros escondidos nas profundezas da sua essência? Amei. Só não vou contar que quando eu fiz eu chorei, né? Meu amigo! Gente, eu tô só chorando, eu tô inchada, já tô com vergonha. Apaga esse vídeo. E eu não sabia que a Nanda era tão mentirosa, gente. Eu chorei toda com as mentiras dela. O nariz dela vai crescer. Menti 2 vezes, gente. Desculpa, mas foi pro bem, não foi? Foi Foi. muito legal. Não, Gente. foi ótimo, viu? Superou as expectativas. Muito obrigada por tudo. Que bom, querida. Eu agradeço. Muito obrigada Ó, a vocês que tiveram. Cadê? dá para ver? Ai, que linda! Nanda e Márcia, gratidão. Bonitinhas. Muito bom. Gente, peraí, deixa eu só sair aqui para olhar para vocês. Gostei do exercício. Quem gostou? A Rê? Gostei, Eu gostei, fiquei gostei. curiosa. Quem quer compartilhar? Compartilha com a gente, Rê. Então, na sou- verdade, não sou. Não Não, sou. Não sou porque as pessoas que eu coloquei são dignas de admiração, na essência. E você? É, E você acha que, em essência, você não é digna de admiração? Eu não, vivo então. dentro do todo que vive dentro de mim. O Deus que habita em nós é a nossa essência. Tá certo? Eu vou precisar de algumas encarnações adicionais para chegar no que eu escrevi aqui. Não, mas eu tenho essa consciência, essa altitude de entender. Não, é verdade. E eu acho bacana, porque eu já tenho a consciência. O Rê, você E não já está é um sozinha nessa. caminho andado. Todos nós. É por aí. Gente, Muitas reencarnações ainda. Né? Eu vou precisar de várias para chegar no que eu escrevi aqui. Nossa. eu tô curiosa. Compartilha com a gente. Compartilha. Tá, eu coloquei, que eu admiro muito, é o Nelson Mandela, ficou preso em prisões solitárias por 27 anos, e aí eu me coloco no lugar de uma pessoa que fica numa solitária. Então, ele teve paciência, tolerância, inteligência e resiliência, mas eu poderia escrever mais uns 20 adjetivos e atributos virtuosos desse ser humano, que é alguém muito... Enfim, eu vou falar só de 2, porque os outros não são conhecidos. Papa Francisco. Papa Francisco, ele tem devoção, força, foco e principalmente silêncio, porque ele não fala o que ele pensa. Então, eu Ele te teve... convido. Fala pra gente. Eu sou, tira o nome do Nelson Mandela e do Papa, que nós honramos muito, mas eu quero que você me diga. Eu sou, e tudo isso que você escreveu. Tá bom, mas eu vou fazer esse exercício, eu te prometo, mas dá espaço para as outras pessoas falarem. Mas aí também ela só colocou pessoa top, né? Aí fica difícil mesmo, as encarnações vai ter que acontecer até para todo mundo. É quem eu admiro, né? Mas olha Eu só, coloquei pessoas mais simples. olha só, não interessa não interessa quem que você olhou. O que interessa aqui é que a luz que você enxerga no outro, seja Nelson Mandela, seja o Papa, seja Jesus, seja o meu pai, seja minha mãe. Jesus, preciso pôr Jesus aqui. Jesus. Exato. Putz.
Tem, sim. Então, Muito bom. é isso, é o espelho, é só para mostrarmos, esse exercício tem o intuito de mostrar para cada uma de vocês, para cada um de vocês, que nós, em essência, somos parte desse todo, que é abundância, que é amor incondicional, que é tudo isso que Sim, vocês escreveram aí, que é resiliência, que é paciência, que é devoção. Porque aqui nós fizemos o exercício de enxergar a luz do outro, não é? sim, não, bem bacana. Obrigada, gratidão. Gente, eu que agradeço. Regina, desculpa, eu nem conheço a Regina, mas eu percebi que ela está se auto-sabotando, que ela é tudo isso sim, mas está guardadinho aí nela. Ela está se Exato. auto-sabotando, que dá para perceber o quão boa ela é. Exatamente, exatamente. Todos nós somos gente. E olha, mais alguém tiver alguma pergunta, eu vou só agradecer aqui, dizer que a partir de agora, de agora não, né? Mas enfim, que esse é o meu novo servir, esse é o meu novo trabalho. Eu quis fazer esse Zoom, esse encontro aqui com vocês, como uma forma de contribuir com tudo que eu venho estudando. Foi um desafio, sim, que eu me coloquei, mas confesso que é libertador. A gente é o pequeno extra. O meu pequeno extra era sair de onde eu estava, do silêncio, aplicando tudo que eu aprendo na minha vida para me posicionar e auxiliar pessoas a aplicarem esse conhecimento na vida delas. Então, hoje esse é o meu trabalho. Nós temos um projeto lindo, eu e Márcio, que vou comentar aqui em primeira mão, ainda é muito, mas é promover experiências a bordo do nosso veleiro, com muito autoconhecimento, com muito mergulho na essência. Então, nós vamos unir essa navegação por mundos externos e mundos internos. Então, eu precisei fazer o pequeno extra, que foi sair de mim, do meu círculo familiar, para trazer essa mensagem para o mundo, para quem estiver pronto para ouvir, para quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, tá bom? Então, enfim, se vocês quiserem saber mais como funciona todo o meu trabalho, todos têm meu WhatsApp aqui. Depois eu coloco aqui a minha última imagem com meu e-mail, meu WhatsApp. E gratidão por todos que estiveram aqui num domingo, disponibilizando desse tempo para evoluir. Muito lindo isso, eu me sinto muito grata. Espero ter honrado o tempo de vocês. Gratidão a você. Gratidão. Muito obrigado. Obrigada. Muito Obrigada, Gratidão, meu obrigada. amor. Obrigada, gente. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos encerrar, deixar vocês com o Domingão livre. Alguém quer mais falar alguma coisa? Eu queria só colocar os 4 pontos que eu vi nos meus familiares, né, que eu observo assim, né? São 2 desencarnados que eu te falei, 2 pessoas que são a minha fortaleza, que é o amor incondicional, a alegria de viver, a determinação e a perseverança. Então fala Esses para mim. 4 Lê para pilares são para mim. Lê para mim. Então, Eu sou eu sou amor incondicional. alegria de viver, determinação e perseverança. Isso é você. E se você não tá vivenciando isso na sua vida, Pri, a sua alma está te pedindo para você ir por esse caminho. Viva esse amor incondicional. Viva essa alegria de viver. Eu E queria também. eu posso falar, desculpa interromper. Sou suspeito para falar, né, por ser o marido da Nanda, mas só posso te dizer, Pri, vai com tudo, porque a minha vida, eu saí de um ciclo vicioso na minha vida muito profundo. Não há arrependimentos, não há, mas eu saí de desafios mesmo, de uma vida instável, de muitas viagens, de não conseguir respirar, de muita intensidade, de instabilidade, para uma vida maravilhosa ao lado da Nanda. A gente hoje tem uma vida dos sonhos, porque nós buscamos isso, nós plantamos. Mas é até aquele ditado popular, né? Ninguém vê, o povo só vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os É, tombos que eu levo, né? mas é Então a verdade. gente toma muita cacetada, a gente tropeçou muito até chegar aqui. É E igualzinho.
Isso que você está E a falando gente não tem faz nada todo. sozinho, a gente todo dia tem a ajuda de pessoas maravilhosas. Tem um exemplo aqui, o Gui, que recentemente ajudou muito a gente na Rochelle. A gente não faz nada sozinho na vida, mas eu posso afirmar para todos vocês aqui que a gente chegou, porque a gente entendeu essa mensagem que a Nanda quis dizer, que nós fazemos parte do todo, que o todo Sim, habita em sim. nós. E sempre é tempo de renovação, sempre é tempo de aprendizado, sempre é tempo de crescimento. É isso Uma mesmo. amiga Eu te minha agradeço, missionária, Márcio, lembra? porque a Ananda sabe de muitas coisas aí, né? Acho que todo mundo tem os seus problemas, mas o meu tá vindo numa escala assim, bem Ô, Pri, troca, ó, troca. permita-me dizer, troca a palavra, esquece a palavra problema, nunca mais deixa essa palavra sair da sua boca. Troca por desafio, É, bastante desafio. Tô tá? quase uma gladiadora. Isso, é isso aí, vai com tudo. Isso, tô Esquece a trabalhando palavra Game of problema, Thrones. Game of Thrones, minha troca por próxima. desafio. Amor, quem que ia falar que você acabou interrompendo? Acho que foi a Mariana, Desculpa, não? Não, acho que foi a Mariana. era uma coisa, agora ficou um pouco meio simples perto do que vocês estão falando aí, mas era voltando um pouco sobre o exercício, que eu gostei muito, os anseios da alma, né? Sim. Mas que talvez eu tenha perdido um pouco as instruções. Quando você falou coloque 4 pessoas, eu só imaginei pessoas próximas, mas eu acho que aí também a mim, Não tem pessoas com que problema. eu vivo. Não tem Mas aí depois, quando a Regina falou que ela colocou o Papa e Mandela, ia colocar Jesus e sei lá quem mais, aí eu já fiquei assim, poxa, eu acho que realmente ainda precisa aprender muito com a Regina. Não, Mari, não tem problema. São pessoas que nós nos inspiramos, que servem como mentores para nós. Mas esse exercício. Então, acho que foi por essa palavra isso que você falou. Porque assim, o Mandela, né, o Papa, eu não acho que eles servem como mentores. Não que eu diza que eu os respeito imensamente, mas eles não são os meus mentores. Meus mentores são pessoas super próximas a mim. Perfeito. Não tem Então, problema. com isso isso, ficou mais fácil. Até por na sua próxima turma, de repente, aí de repente, o que você der como instrução, a pessoa vai escrever uma coisa ou outra e, sei Mas, lá. Mariana, olha só, na verdade não tem certo e errado nesse exercício, porque o exercício foi aqui para nos mostrar que o que nós vemos de luz no outro é o que tem de luz dentro de nós. Então, com certeza eu poderia coloca 20 pessoas que você admira. Então, é só um exercício para nos mostrar que a luz que eu enxergo no outro é a luz que está dentro de mim. Então, se nós enxergarmos luz nas pessoas que estão próximas a nós, nos nossos familiares, em pessoas, né, mentores maiores, é essa a ideia, que nós enxerguemos a luz no outro, que é apenas um reflexo da nossa luz. Ótimo, gostei. Muito obrigada. Que bom, que bom. Gente, queria agradecer a cada um que está aqui, Mônica, Márcia, Zé, Vanessa, Guilherme, Regilaine, Carla, Simone, Márcia, Sui, Stephanie, Lili, Mariana, Cláudia, Regina, Carla, meu amor, gratidão. Acho que é isso. Não sei, não está aparecendo mais para mim. Eu sei que a minha mãe estava aqui, mas acho que ela já saiu também. Obrigada por estarem comigo. Espero ter honrado mesmo o tempo de vocês. Espero ter acendido alguma luzinha aí, tá bom? E nos vemos numa próxima, quem sabe? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Nanda. Show de bola. Márcio, um abraço. Obrigada. Pessoal, beijo. Beijo, Nandinha. Tem alguém querendo dar tchau para você? Ai, Pro vai Márcio. voar? Tá chegando ou tá indo? Tá indo, tá Bom indo. voo, vai com Deus. Ó, deixa eu tirar do... Pode... Ele está escutando agora. Bom voo, vai com Deus. Valeu, Nanda. Bonito. Cuida aí. Vai lá, bom voo. Vai lá, pai. Castelo, abraço. Olha lá, que Abraço. querido, né?
Beijo, gente. Beijo, Pri. Apareçam. Obrigada a todos que estiveram aqui. Sim, vocês também. Venham viver em Ananda. Só para finalizar, não sei se todos sabem, mas o nome do nosso barco é Ananda. Ananda, em sânscrito, vem do hinduísmo. Quer dizer, não é porque é parecido com Nanda, não, mas é, né? Mas quer dizer a felicidade plena, a felicidade que vive dentro, que independe de prazeres sensoriais, que independe de bens materiais, mas é a felicidade real que habita dentro de cada um de nós. E nem por isso ela é monótona, ela se transforma. Gente, um beijo para todos vocês, uma ótima noite, um ótimo domingo, Beijo. uma ótima semana. Beijos. Obrigado, Fê. Deus te Obrigado. abençoe. Tchau. Tchau, tchau.